Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, existe a perspectiva de, nessa quinta-feira, ser votada em sessão deliberativa no Senado a chamada PEC emergencial. E nessa PEC acabou sendo incluído aí o retorno do auxílio emergencial, mas numa espécie de chantagem, condicionando ali a aprovação de outros dispositivos, incluindo entre eles aí o fim do mínimo destinado à saúde e educação. Lembrando que a Constituição estabelece hoje que os estados devem destinar 12% da receita à saúde e 25% à educação, enquanto os municípios devem destinar respectivamente a cada área 15% e 25%. Como é que você vê essa tentativa de retirar o mínimo de investimento da educação, que é estabelecido inclusive pela Constituição, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que não faz nenhum sentido a gente misturar discussões tão diferentes. Acho que a primeira questão é a discussão do auxílio emergencial, ela é emergencial, né? Ou seja, enquanto houver a pandemia, a economia está com muita dificuldade, as famílias estão sem remuneração, as famílias estão sem renda, e é bastante importante que o Congresso Nacional encontre um caminho para o retorno do auxílio emergencial. Na verdade, o que se teve foi uma irresponsabilidade por parte do governo, que não simplesmente deixou-se levar aí para essa discussão para onde caminhava a pandemia, acreditava que a pandemia ia acabar sozinha, ou pouco está se importando com relação à pandemia propriamente dito, como a gente tem visto, em especial na discussão da vacina, e não fez o debate no final do ano passado, quando o auxílio emergencial estava acabando ali por volta de dezembro. Esse debate já deveria ter sido superado. A gente já devia estar com as parcelas do auxílio emergencial contribuindo aí para o sustento das famílias desde janeiro. Isso não foi dado. E agora o que a gente assiste é um outro absurdo, ou seja, você tenta vincular um benefício que é temporário, um benefício que tem a ver com um problema urgente, com a questão pandêmica, a uma mudança estrutural do ponto de vista do orçamento público, do ponto de vista da gestão fiscal do Estado. Não é possível a gente fazer esse debate dentro do afogadilho que está colocado. É óbvio que não tem como a gente fazer uma discussão séria de saúde e educação no Brasil sem garantir recursos. Essa é uma estratégia que foi utilizada, na verdade uma política que foi utilizada no Brasil há muito tempo. Só em períodos não democráticos o Brasil não destinou verbas obrigatórias à saúde e educação, e de alguma forma o que está em jogo, por exemplo, é a questão do Fundeb. Toda a discussão que nós fizemos ano passado em relação a garantir recursos para a educação tem a ver com a vinculação orçamentária. Na outra ponta, a gente não tem como sustentar o SUS sem garantir que recursos do orçamento estejam aí na saúde pública. Chama a atenção também porque há um debate por parte do relator, no sentido, e do próprio ministro Paulo Guedes, no sentido que estados, município e União deveriam ter autonomia dos seus legislativos para definir o orçamento. Agora, vamos lembrar como têm sido as barganhas recentes aí em relação ao orçamento, principalmente a partir das disputas da Câmara e do Senado. Ou seja, não é possível a gente deixar políticas públicas como saúde e educação simplesmente à deriva e a depender aí do jogo político que acontece dentro do Congresso Nacional, e que a gente sabe que muitas vezes está mais influenciado pelo Executivo do que qualquer outra agenda mais propositiva do país. Ou seja, Glauco, assim, não faz o menor sentido. O razoável que a gente espera agora é que, primeiro, a votação de amanhã seja adiada. Eu acho que isso é o mais razoável que se fazer. Há um movimento bastante grande ali das lideranças do Senado e da Câmara para que adie a votação, que a votação passe para a semana que vem, para que de alguma forma a gente tenha espaço para negociar. E, no mínimo, o que nós esperamos é derrubar mais essa tentativa em relação à retirada aí de recursos dos direitos sociais em geral.
Existe essa perspectiva mesmo, né, de adiamento da deliberação dessa proposta. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que ela teria que ter um acordo de líderes para ser votada amanhã, então o mais provável é que haja um adiamento para a próxima semana. Agora, Fausto, o que é mais impressionante desse tipo de proposta é que a garantia constitucional dos investimentos mínimos em educação e saúde existe justamente porque quando você tem momentos de crise econômica, há uma tendência de certos governantes de cortar justamente nessas áreas. Só que essa não é uma crise econômica só que a gente vive, é uma crise sanitária, que exige investimentos na área de saúde e também na área de educação. É só lembrar a infraestrutura das escolas que precisam de investimento de pessoal, principalmente para garantir as condições para que os alunos possam voltar às aulas com segurança, e o que se propõe parece mais absurdo ainda dentro desse cenário atual, né, Fausto? Sim, o debate sobre vinculação orçamentária nas áreas sociais, em especial saúde e educação, é um debate que pautou, de certo modo, a construção das grandes políticas públicas brasileiras, né? Em especial aí a expansão da educação básica e a criação do Sistema Único de Saúde. Pensar que você vai simplesmente acabar com isso é desmontar uma política de Estado e recolocar novamente a discussão de políticas de governo, ou seja, o governo de plantão, a depender da sua prioridade, vai definir ali para onde vai os recursos públicos. Nós sabemos, de fato, Glauco, que em todos os momentos que você teve flexibilização com relação a gastos com educação ou saúde, o que a gente viu é que, de alguma forma, esses recursos são retirados dessas áreas e são colocados em outras. Outras, inclusive, que muitas vezes não têm muita relação. A disputa pelo orçamento sempre foi uma disputa bastante acirrada, né? Há interesses por trás do orçamento, interesses empresariais, interesses aí vinculados à redução de impostos, a gente tem interesses vinculados a desonerações, a gente tem interesses vinculados a gastos referentes aí ao setor agroexportador. Ou seja, nós temos uma série de disputas que acontecem por dentro de orçamento, e a questão de saúde e educação, de certo modo, ela tem sido blindada dessas discussões por conta das vinculações. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que nós não estamos só discutindo o orçamento aqui da União, nós estamos discutindo também os orçamentos de estados e municípios. E no caso dos municípios, em que a renda, né, ou seja, em que o recurso disponível nos orçamentos são muito menores, a possibilidade de você retirar recursos da educação para construir ponte, para construir ali o jardim da praça da prefeitura é muito grande. A gente já viu e a gente acompanha várias discussões dentro do Tribunal de Contas de desvio de recursos da saúde e da educação para coisas que não têm muito a ver com a qualidade social do gasto. Eu acho que é isso que nós precisamos relatar, né? Eu acho que essa é uma disputa que está acontecendo agora no Congresso. É importante que a sociedade em geral se posicione e se coloque contra mais um desses absurdos que o atual ministro Paulo Guedes tenta implementar. A tese deles é retirar recursos da saúde e da educação, e nós temos que nos perguntar inclusive para onde é que eles querem colocar esse recurso. Porque a gente sabe o que a gente tem assistido de certo modo, uma redução de gastos das áreas sociais e um encaminhamento desses gastos para as outras áreas, em especial vinculadas aí à dívida pública de um lado, vinculadas ao setor financeiro e, além disso, aos setores vinculados ao lado empresarial. Não é possível que a gente permita retroagir tanto do ponto de vista do orçamento público as relações que a gente construiu ao longo de décadas, né? Vale a pena dizer, a vinculação orçamentária, no caso da educação, inclusive, é anterior à própria Constituição de 88. Então, são coisas para a gente fazer esse debate, é preciso fazer os debates, mas, ao mesmo tempo, Glauco, é bom a gente também tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que nessas discussões de barganha dentro do Congresso Nacional, se coloca muitas vezes o bode na sala, depois o bode é retirado e outras maldades que estão lá dentro da PEC emergencial acabam passando. O que nós temos insistido é o auxílio emergencial. Nós devemos discutir hoje no Congresso Nacional basicamente a viabilização do retorno do auxílio emergencial. Todas as outras discussões estruturais, seja da PEC emergencial, seja da reforma administrativa, da reforma tributária, ou qualquer outra mudança constitucional, deveria ser feito com mais tranquilidade ao longo do ano,
longe desse afogadilho. Não é possível que a gente aceite chantagens desse tipo que o governo tenta colocar. E foi bom você ter mencionado essa questão do bode na sala, Fausto, porque, embora seja a vontade inegável da equipe econômica de Paulo Guedes essa desvinculação de investimentos de saúde e educação do orçamento, na prática muita gente entende que existe um plano B que, na verdade, seria o A, que teria condições políticas de ser admitido, inclusive que foi mencionado ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é, na verdade, pegar o investimento obrigatório em saúde e juntar com a educação. Ou seja, os municípios ali têm 15% de obrigatoriedade de investimento do orçamento em saúde, junta com os 25% de educação, vira 40% num bolo só. Mas isso também pode gerar uma disputa entre dois orçamentos que são fundamentais para o desenvolvimento social do Brasil, Fausto. Não, sem dúvida, e eu acho que, eu insisto, Glauco, eu acho que todas as discussões em relação ao orçamento público e a vinculação orçamentária são discussões constitucionais, são discussões que já estão lá na Constituição há muito tempo, elas estruturam programas, elas estruturam as políticas que estão colocadas, e não faz o menor sentido agora a gente fazer alterações nesse sentido. Agora, eu acho que a principal discussão que a gente precisa levar para a sociedade é que o auxílio emergencial, as mudanças constitucionais não são. Elas são discussões que precisam ser feitas. Não, acho que ninguém aqui está dizendo que não pode se discutir nada, né, se você não pode juntar ou não juntar as vinculações. O que nós estamos dizendo aqui é que você precisa fazer a discussão do auxílio emergencial de maneira emergencial e abrir os debates das outras questões. É muito provável, o governo já tinha apontado para essa ideia de somar as duas vinculações. Vários estados e municípios já tinham se posicionado, inclusive alguns a favor, outros contra, inclusive porque você precisa tentar entender quando que isso vai ser possível, se isso é possível sempre, se isso é possível em momentos determinados, aí, como o que nós estamos vivendo, mas o que a gente está assistindo agora não é bem isso, né? O que nós estamos assistindo agora é que há uma imposição do ministro da Economia em tentar passar algumas medidas da sua pauta para que você retorne com o auxílio emergencial. É bom dizer que essa PEC que está tramitando, ela já estava no Congresso Nacional antes da pandemia, é uma PEC de 2019, ou seja, isso fazia parte do chamado Plano Mansueto, que o próprio secretário Mansueto já não está mais no governo, mas fazia parte do bolo ali de reformas que o governo Guedes, né, que o governo Bolsonaro ali com o Guedes queriam fazer logo depois de assumir o poder. É o momento agora da sociedade reagir. Acho que é o momento de a gente deixar muito claro que discussão de abono é uma questão, discussão do auxílio é uma questão e as discussões estruturais são outras. As discussões estruturais precisam ser feitas com tranquilidade, precisam ser feitas com discussão com a sociedade, os diversos atores sociais precisam se pronunciar, sejam aqueles que os movimentos de saúde, os movimentos de educação, os conselhos, tudo isso precisa ser ouvido antes de tomar decisões desse tipo. É assim que funciona a democracia, né? Você não pode simplesmente sair empurrando pautas como se fosse uma chantagem para retornar algo que realmente é necessário para as famílias, e é você viabilizar a renda para elas. Sem dúvida. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.